Olá, Shalom! Como vai? Hoje, na unidade número 10, nós vamos falar sobre o artigo definido. É uma unidade muito fácil e nós também vamos reler alguns versículos da história da criação de Bereshit e também sobre a Torre de Babel. Então vamos lá? Como sempre, antes de iniciar a nossa unidade, nós vamos fazer uma revisão do vocabulário. Então, leia essas palavras. Nós temos aqui Zera, semente ou descendência, Tsavá, exército, Sha'ar, portão, e nós temos aqui também Adamá, que é terra. Nós vemos aqui que a palavra Adamá tem a mesma raiz da palavra Adam, ser humano, porque segundo o Bereshit, segundo o Gênesis, o Adam veio da Adamá. Aqui nós também temos mais algumas palavras, então leia essas palavras e ligue com a tradução. Então, nós temos aqui ze, este ou esse, não há diferença em hebraico. A palavra que já está feita, ele saiu, yatzá. A terceira palavra é asher, que. A penúltima palavra, atá, você masculino, você ou tu, quando nós estamos então falando com um homem. Atá, sempre para um homem. E anochi, eu. Então vamos lá, vamos fazer uma revisão do que a gente viu na unidade número 9. Na unidade número 9 nós vimos algumas vogais novas. Nós vimos o kamatz katan, que aparece numa sílaba fechada, consoante, vogal consoante, e átona, e que ele vai ter o som de O, apesar dele ser escrito da mesma forma que a vogal longa kamatz, o A. E nós também conhecemos os hatafim, as vogais abreviadas, que são vogais que vão aparecer nas letras guturais, quando no padrão da palavra deveria estar aparecendo um shvá, e como a gente já sabe, as letras guturais não aceitam levar o shvá. A gente tem aqui um versículo de Melachim Aleph, de 1 Reis, capítulo 5, versículo 9. Então eu vou ler esse versículo e depois a gente lê palavra por palavra. Va'iten Elohim chokhmah lishlomo utevuna arbe me'od verochav lev kachol asher al sefat hayam. Então pause o vídeo e tente ler também você o versículo. Então agora vamos ler palavra por palavra. Vaiten, e deu. Eloquim, Deus. Chokhmah, Chokhmah, uma palavra nova no nosso vocabulário. Sabedoria. E a gente vê que a primeira vogal aqui, que aparece embaixo do het, é um kamatz katan. Ele aparece numa sílaba fechada, consoante, vogal consoante, e átona. Portanto, a gente leu como O. Chokhmah. E para quem foi que Deus deu sabedoria? Ele deu sabedoria para o Shlomo, para o Salomão. Shelomo é o nome em hebraico do Salomão. E a gente percebe aqui que o nome dele tem a ver com paz. É a mesma raiz aqui da palavra Shalom. Então, Deus deu para o Shlomo sabedoria. E o que mais? O Tevuna arbe meod. Tevuna, compreensão. Arbe, muito. Meod também, muito. Então, muita compreensão. Verochav lev. Que essa palavra rochav, a gente já viu ela num exercício. Rahav era algo largo. Lev é uma palavra nova no nosso vocabulário. Quer dizer coração ou mente. Então, amplitude de coração. Kahol, como a areia. Asher, que, olha só o que a gente viu na revisão do vocabulário. Al, sobre, sefat, ayam, sobre a praia. Então, o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre o artigo definido. O artigo definido em português, o, a, os, as.
E a gente usa dessa forma, né? A gente pode falar uma criança, querendo dizer qualquer criança, esse uma, umas, uns, querendo dizer então, um artigo indefinido. Mas quando a gente quer falar de uma criança específica, a gente diz a criança. Essa criança aqui que eu tô apontando não é qualquer criança, é essa daqui. Então, a mesma coisa a gente faz em hebraico, a gente também tem um artigo definido em hebraico. E o artigo definido em hebraico, ele tem 3 elementos. O rei, a vogal breve a patar e o dagesh na primeira letra da palavra. A gente vê que o artigo definido, ele vai grudar na palavra. Olhem só. Aben e asus. Ok? Então, por isso é importante a gente saber distinguir o artigo definido, para a gente não ir procurar aben ou asus no dicionário. A gente tem que perceber que a palavra aqui que a gente vai procurar é ben ou então sus, porque o a é o artigo definido. Assim como em português, no dicionário, a gente não vai encontrar o filho ou o cavalo no dicionário, em hebraico a gente também não vai encontrar essas palavras assim com artigo definido. Então, como isso funciona em hebraico? Em hebraico nós temos sus, que quer dizer cavalo ou um cavalo. Perceba aqui que a gente não tem em hebraico essa palavra por artigo indefinido. Então, na hora que a gente está traduzindo para o português, a gente vai ter que usar um pouco de bom senso e ver como fica melhor em português. Mas quando a gente quer dizer o cavalo, então nós dizemos a sus. Olhem só aqui os 3 elementos, o rei, o patar e o dagesh. E a mesma coisa acontece com ben. Ben pode ser filho ou um filho, querendo dizer aqui qualquer filho. Mas se eu quero dizer o filho, determinar de qual filho eu estou falando, então nós dizemos ha-ben. E percebam aqui novamente o rei, o patar e o dagesh, o filho. Então vamos fazer um exercício. Então leia essas palavras e ligue com a tradução. Nós temos aqui então estrela ou uma estrela, kohav. Kohav é uma palavra nova no nosso vocabulário. E a segunda palavra que nós temos aqui, amakom. Amakom, o lugar. A terceira palavra, akohav. Akohav, a estrela. E a última palavra, makom, quer dizer lugar ou um lugar. Então, nós temos aqui kohav, amakom, akohav e makom. E aqui nós temos mais um exercício. Então, novamente, leia essas palavras em voz alta e escreva do lado a tradução. Então, nós temos aqui o exemplo, boca ou uma boca, P. P, então, uma palavra nova no nosso vocabulário, boca. E se P significa boca, o que AP significa? AP, a boca. A gente vê aqui o artigo definido, rei, o patar e o dagesh. E a terceira palavra, yom. Yom, dia. Então, se yom quer dizer dia, o que quer dizer a yom? A yom quer dizer o dia, mas também quer dizer hoje, ok? Então, nós temos aqui P, AP, yom e ayom. E olhem só o que a gente tem aqui. Nós temos aqui uma exceção que acontece no hebraico. Quando uma palavra começar com um shvá, o dagesh, o terceiro elemento do artigo definido, ele pode ou não aparecer. Então, a gente pode tanto ter, como está aqui na direita, o rei, o patar e o dagesh, numa letra que tem shvá, ou pode ser que nós tenhamos apenas o rei, o patar e o início da palavra. Então, olhem só 2 exemplos. Nós temos aqui a melachim, o rei, o patar e o dagesh. E nós temos aqui a yeladim, sem o dagesh.
Existe uma série de regras de porquê e quando isso acontece, que também tem um monte de exceções, então não vale a pena a gente perder nosso tempo com isso agora. O que é importante a gente saber é isso, que quando vocês virem isso aqui acontecendo, ainda assim se trata do artigo definido. Não fiquem achando que faz parte da palavra ou que não é o artigo definido, enfim, ou que está errado, alguma coisa assim. Não, não tem problema nenhum. É a mesma coisa. Quando a gente tem uma palavra começando com shuvá, ela pode ou não receber o daguesh. Vamos fazer aqui alguns exercícios. Nós temos em cada uma dessas linhas uma palavra com o artigo definido. Então, pause o vídeo, leia essas palavras em voz alta e decida quais delas é que tem o artigo definido. Nós temos aqui no exemplo, então, a yeladim, yeled, um menino, yeladim, meninos, a yeladim, os meninos. Na segunda linha, nós temos aqui a Leviim. Levi é o nome de um dos filhos do Yaakov e é o nome também de uma tribo, a tribo dos levitas. Então aqui, a Leviim, os levitas. Na terceira linha, nós temos a Yesod. Yesod, fundação. Então, a Yesod, a fundação. E na quarta linha, nós temos uma palavra difícil de ler. Ela é Ameraglim, ok? Ameraglim. Apesar de parecer aqui um palavrão, uma palavra impossível de ler, tenho certeza que você conhece o episódio dos Meraglim. Na Bíblia, o Moshe envia alguns espiões para a terra de Israel e esse episódio então é conhecido como o episódio dos Meraglim, ok? Bom, vamos falar um pouco então sobre a concordância entre os substantivos e os adjetivos. Nós já sabemos que para falar cavalo bom, nós dizemos sus tov. E para dizer o cavalo bom, nós vamos dizer a sus a tov. Então o que a gente percebe aqui é que, como a gente já havia dito na unidade 6, quando nós estudamos os substantivos e os adjetivos, os substantivos e os adjetivos em hebraico, eles concordam em gênero, número e definição. Ou seja, se um substantivo está no feminino, o adjetivo também vai estar. Então, feminino e masculino, eles concordam. Se um está no singular, o outro também vai estar no singular, a mesma coisa. Se o substantivo está no plural, o adjetivo também vai estar no plural. E se, até aqui, na verdade, nós temos a mesma coisa que em português. Mas em hebraico, se o substantivo estiver definido, o adjetivo também vai estar. Então a gente fala a sus a tov. Literalmente é como se a gente estivesse falando o cavalo, o bom, mas é claro que a gente não traduz desse jeito, porque a gente não fala isso em português, então não faz o menor sentido. Então, a sus a tov. Os substantivos e os adjetivos em hebraico concordam em gênero, número e também no artigo definido. Vamos fazer aqui um exercício. Nós temos aqui algumas palavras, então leia essas palavras em voz alta e indique aqui qual é a tradução correta. Nós temos aqui então a be'emá, a teorá, o animal puro. Taor é uma palavra nova no nosso vocabulário, quer dizer puro, mas taor não tem nada a ver com limpo, ou às vezes algumas traduções trazem o contrário de taor como sujo, imundo. Isso não tem nada a ver. Taor é uma pureza ritual. No templo, por exemplo, existiam alguns objetos ou alguns animais que eles deviam estar puros, eles deviam ser adequados para entrar no templo, ok? Então, um utensílio que um sacerdote usasse para comer uma comida, ele teria que ser um utensílio puro, ritualmente puro, mas depois que o sacerdote comeu, aquele prato ali tá
sujo, você não ia querer comer do prato dele, ia? Não, né? Você ia querer lavar. O prato tá sujo, mas ele continua ritualmente puro. Então não tem nada a ver sujeira com pureza, ok? Então nós temos aqui a behemá, a teorá, o animal puro. E a segunda palavra, behemá, teorá, um animal puro, número 3. E a gente percebe aqui então a terceira palavra, derech yeshará. Yashar também é uma palavra nova no nosso vocabulário. Yashar quer dizer reto. Tanto reto no sentido de uma coisa que está reta e não torta, mas também pode ser reto no sentido de moralmente correto. Então aqui, derech yeshará, nós podemos traduzir tanto como um caminho reto, no sentido de que é um caminho que não tem curvas, é um caminho que não é torto, mas a gente pode também entender no sentido moral, que é um caminho correto, ok? Vai depender aqui do contexto, então. E a derech a yeshará, o caminho reto. E a gente tem aqui bonitinho o rei, o patar e o dagesh na palavra derech, e a palavra yeshará aparece sem o dagesh porque ela começa com um shvá. Então, a gente percebe aqui que a palavra behemá e a palavra derech são palavras femininas. Como que a gente sabe disso? Por causa do adjetivo. O adjetivo aqui, tanto taor quanto yashar, ficou no feminino. Vamos fazer aqui mais um exercício. Então, novamente, leia essas palavras aqui em voz alta e depois traduza. Então, nós temos aqui jardim bonito ou um jardim bonito, gan yafé. Yafé é uma palavra nova no nosso vocabulário, significa bonito. E a segunda palavra que nós temos aqui, yeled katon. Então, o que era mesmo um yeled? Um menino ou uma criança. E katon, pequeno. Então, yeled katon, menino pequeno ou um menino pequeno. E nós temos aqui também ayeled akaton. Então, aqui aparece o artigo definido. Como nós vamos traduzir? O menino pequeno. Isso mesmo. E por último, nós temos Agan Ayafé, o jardim bonito. Então, Gan Yafé, Agan Ayafé. Yeled Katon, Ayeled Akaton. Então, vamos ver isso que a gente viu hoje do artigo definido em alguns versículos na Bíblia. Então, a gente tem aqui Bereshit, capítulo 1, versículo 1, Gênesis 1, 1. Então, você consegue ler esse versículo? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, no princípio, bara, criou, Elohim. Quem é Elohim? Deus. Então, no princípio criou Deus. Et hashamayim. O que é essa palavra aqui? Hashamayim. Os céus. Isso mesmo. Shamayim, céus. E o rei aqui, bonitinho, nosso artigo definido. Rei, patar e o dagesh. Então, os céus. Ve'et e haaretz. E a terra. Aqui nós temos outro versículo da criação, Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo de 3 a 4. Então, você consegue ler esse versículo também? O importante é ler corretamente. Não faz mal que você ainda pode estar lendo devagar, isso não tem problema nenhum. O importante é ler cada palavra corretamente. Então, vamos lá. Vayomer Elohim, Yehi Or. Vayehi Or. Vayar Elohim et haor ki tov.
Vayevdel Elohim ben aor uven ahosher. Então, vayomer e disse, olhem só aqui a raiz do verbo amar, Aleph Mem Reish, ele disse. Quem foi que disse? Elohim, Deus. Yehi, haja or, que é or? Luz, isso mesmo. Então, haja luz, vai e or, e houve luz. Vai a ar e viu Elohim. Quem é esse Elohim aqui? Deus, isso mesmo. Então, Deus viu, et aor, ele viu que a luz, que tov, que ela era tov, boa, isso mesmo. A gente percebe aqui que em hebraico, or tov, a luz, or, é uma palavra masculina. Vayavdel, e distinguiu, Elohim, Deus, bem entre. Então, nós temos aqui essa preposição que nós já conhecíamos, ben aor, entre a luz, uven, e entre a rosher, e entre a escuridão. A gente percebe aqui a repetição dessa preposição aqui, entre a luz e entre a escuridão. E aqui a gente tem um versículo de Bereshit, capítulo 1, versículo 16. Vaya'az Elohim et shnei המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. Então, olhem só. Vaya'az, e fez. Elohim. Quem é Elohim? Deus, isso mesmo. Então, Deus fez. Et shenei. Shenei, os dois. Ameorot agedolim. Aqui uma palavra muito interessante. Primeiro que a gente percebe que nós temos o artigo definido, tanto aqui em Ameorot, quanto em Agedolim. Bonitinho aqui, o rei, o patar e o dagesh. A outra coisa que a gente percebe é que essa palavra maor, os luminares ou os luzeiros, ela tem a mesma raiz da palavra or, da palavra luz. E a outra coisa que a gente percebe é que a palavra maor, apesar que no plural ela está aqui, meorot, ela é uma palavra feminina ou masculina? Ela é uma palavra masculina. A gente percebe isso porque o adjetivo está aqui, gedolim. Então, Ameorot agedolim, os grandes luminares, ou os dois luzeiros grandes. Eta maor agadol, então, o luzeiro, o maor agadol, grande, aqui de novo, maor gadol, as duas palavras no masculino, e as duas palavras com o artigo definido, bem bonitinho aqui, o rei, o patar e o dagesh. Então, Deus criou os dois grandes luzeiros, o luzeiro grande, lememshelet, é uma palavra difícil de ler, para governar. Lememshelet. Então, lememshelet, para governar. Ayom, para governar o quê? Ayom, o dia. Ve'et amaor akaton, e amaor, o luzeiro, akaton, pequeno. Aqui a gente vê também as duas palavras no masculino e a gente vê também as duas palavras com artigo definido, o rei, o patar e o dagesh. Então, o luzeiro menor, lememshelet, para governar a laila. O que é a laila? A noite. Isso mesmo. Ve'et a kohavim. Aqui, kohav, a gente já conhece essa palavra. Estrela, então, e as estrelas. Aqui também, bonitinho na palavra estrelas, a gente vê o artigo definido. O rei, o patar e o dagesh.
E aqui a gente tem mais um versículo de Bereshit, capítulo 8, versículo 20. Então, tente ler esse versículo. Então, nós temos aqui Vaiven Noach Mizbeach Ladonai Vaikach Mikol Abeema Ateorá ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. Então, olhem só. Vaiven, e edificou e construiu. Noach. Noach é o Noé. A gente sabe aqui que quando o patar aparece com o het e o patar, na última letra da palavra, ao invés de lermos ha, nós vamos ler ah. É o que a gente chama de um patar furtivo. Isso também vai acontecer, na verdade, com o ain e com o rei, mas aqui com o ain e com o rei, como elas são letras mudas, a gente não escuta isso acontecendo. Mas com o het, é muito importante a gente prestar atenção, então. Então, o Noé, construiu Mizbeach, um altar. Lashem, ao Eterno. Vaikach, e ele tomou. Mikol, de todo. A Beema, a Teorá. Aí olhem só, Beema, animal, Teorá, puro, Taor, puro, e as duas palavras aqui com o artigo definido. A Beema, a Teorá. Bonitinho, rei, o patar e o dagesh. O Mikol, e de todo, a Of, a Taor. Então, Of é ave, Taor, puro. Então, de toda ave pura. Aqui também nós vemos o artigo definido antes do substantivo e antes do adjetivo. Vaia'al, e elevou, na verdade, aqui, esse ofereceu, tem a raiz, então, aqui de elevar. Olot, olá é o nome de uma oferenda, era uma oferenda, também se oferecia no templo, obviamente aqui na época do Noé ainda não existia o templo, mas uma olá é uma oferenda que se queimava, toda ela se queimava, ou seja, toda ela subia. Por isso a gente percebe que a raiz da palavra olá é o Ain Lamed Rei, que é a mesma raiz do verbo ele subiu. Então, aqui literalmente o que está escrito é que ele elevou ofertas de elevação. Ba Mizbeach, no altar. E aqui nós temos um versículo sobre a torre de Babel. Então, você quer tentar ler esse versículo? Vayomru Hava Nivne Lanu Ir Migdal Verosho Bashamayim. Então, nós temos aqui esse versículo de Bereshit, capítulo 11, e é só o comecinho do versículo 4, ok? Então, Vayomru, e eles disseram, aqui a gente percebe nesse verbo a raiz do verbo amar, Aleph Mem Reish. Hava, vamos, Nivne, construir, Lano, para nós. Ir, que é uma ir? Uma cidade. Uma cidade. O Migdal, o que é uma Migdal? Uma torre. Verosho, e o topo, cujo cume, então Rosh, a gente sabe que pode ser cabeça, pode ser início, mas pode ser o topo de alguma coisa também. Então, Rosho, o topo dessa torre, Ba Shamayim, está nos céus. A gente vê aqui, tanto a palavra ir quanto a palavra Migdal, elas aparecem sem o artigo definido, e é exatamente isso que a gente traduz em português. Vamos construir uma cidade e uma torre. Agora, olhem só o que acontece nesse versículo aqui, no próximo versículo, Bereshit 11:5. Você quer tentar ler esse versículo?
Então, nós temos aqui Vayered Adonai lirot et העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. Então, Vayered, e desceu. Aqui nós temos o verbo yarad. Hashem, o Eterno. Lirot, para ver. Et Air, para ver a cidade. Ve'et, e a Migdal, e a torre. Percebam aqui então que nesse versículo tanto a palavra ir quanto a palavra Migdal aparecem com o artigo definido. Asher, que, Banu, construíram, Benei Adam, os filhos dos homens. Que Benei Adam é uma expressão que a gente usa para dizer homens no sentido de humanidade. Então vamos fazer uma revisão do vocabulário da unidade 10. Então nós temos Chokhmah, sabedoria, Chokhmah, Kohav, estrela, Kohav, Lev ou Levav, as duas formas estão corretas, quer dizer coração, mas preste atenção que no plural é um plural irregular, nós vamos dizer Libot e Levavot, ok? Então, Libot Gedolim, Lev Gadol, é uma palavra masculina. Nefesh, alma. Olá, é uma oferta de elevação, é o nome de uma oferenda. P, que no plural fica piot ou peiot, as duas formas estão corretas. Então, muito cuidado, porque a gente fala P Gadol, Piot Gedolim. Aqui nós temos o nome de Deus, que a gente já sabe como a gente lê, e a gente sabe que essa leitura é por causa das vogais que aparecem na palavra Adonai, por isso que a gente lê dessa forma, é uma dica que os rabinos deram para a gente para ler essa palavra como nossos senhores, literalmente. E as vogais que aparecem aqui não são as vogais corretas do nome de Deus, ninguém mais sabe quais são as vogais corretas que aparecem aqui, mas a gente coloca então as vogais dessa palavra Nosso Senhor, porque é assim que a gente lê. Shelomo é o nome do Salomão. Aher, outro. Aher. Taor, puro, no sentido de pureza ritual. Tamé, impuro, no sentido de pureza ritual também, ok? Taor é o contrário de tamé, não quer dizer, não tem nada a ver com sujeira, imundície. Yafé, bonito. Yashar, reto. Yarad, ele desceu, nós vimos esse verbo em um versículo. Alá, ele subiu, nós também vimos esse verbo num versículo e a gente consegue agora perceber como a palavra olá, que é o nome da oferta de elevação, tem as mesmíssimas letras desse verbo aqui, alá. Então a gente tem Chokhmah, Kohav, Lev, Nefesh, Olá, Pe, Hashem, Shlomo, Aher, Taor, Tamé, Yafé, Yashar, Yarad e Alá. E o que foi que nós vimos nessa unidade, que é importante a gente lembrar da unidade número 10, é a unidade do artigo definido. É importante a gente lembrar que o artigo definido é composto desses três elementos, o rei, o patar e o dagesh. E nós vimos também que às vezes ele vai aparecer sem o dagesh, quando a primeira letra da palavra
tivemos chuva e não tem problema nenhum. E nós vimos então que significa, né? O, e aí o substantivo é o artigo definido, o, a, os, as. E nós vimos também que os adjetivos, eles concordam com o substantivo em definição, não só em gênero e número, como nós vimos na unidade 6, mas também em definição. Portanto, Assus Atov, o cavalo bom. Então, como dever de casa, reveja o material sobre o artigo definido, faça uma revisão do vocabulário, é muito importante revisar o vocabulário, faça os exercícios da unidade número 10 e nós nos vemos na próxima aula. Tenha uma boa semana. Shavua Tov. Tchau, tchau.